Turbulência. Nesta vida carnal tudo é ilusão, não tem nada por trás dela, só um vazio eterno. A carne vive só de aparências, tudo nela é falso e passageiro. O propósito de Deus é a vida eterna para a consciência, e ele é regido por leis e princípio. A nossa parte é praticar o princípio, e a parte de Deus é a transformação. Uma turbulência interna, uma metamorfose existencial, uma mudança radical da água para o vinho. Temos que praticar o princípio e esperar pelo tempo de Deus. E cada gestação tem o seu período de transformação. Não adianta plantar hoje e querer colher amanhã, que isto não vai acontecer, mas precisamos esperar pelo tempo de Deus. A lagarta tem o seu tempo determinado para se transformar em borboleta, o girino em sapo, o espermatozoide em ser humano. E todas as gerações têm o seu tempo determinado para a colheita. Jesus disse: se caindo o grão de trigo na terra e ele não morrer, fica ele só, mas morrendo, ele brota, cresce e produz muitos frutos. Quando falamos do propósito da vida, ele se inicia com o nosso pai carnal produzindo nosso espermatozoide e termina com a nossa consciência no espírito no reino dos céus. O propósito da vida tem 3 fases, 2 inseminações, 2 gestações e 2 nascimentos, um neste mundo pela carne e o outro no céu pelo espírito. A primeira metamorfose ocorreu dentro do ventre da mulher, a segunda metamorfose ocorre dentro da consciência. Tanto uma quanto outra são extremamente semelhantes, como Paulo disse. Assim como trouxemos a imagem do ser animal, traremos também a imagem do ser espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. E por que esta ordem? Porque precisa da consciência que o ser humano produz, porque é nela que é inseminado e gestado o Espírito de Deus. A sequência lógica do propósito de Deus é esta: espermatozoide, ser humano e ser espiritual. Não tem como voltar à fase anterior e nem pular de fase. Ninguém chega à fase humana se primeiro não passar pela fase de espermatozoide. E ninguém chega à fase espiritual se primeiro não passar pela fase humana. Os nossos pais praticaram o princípio da coabitação dentro das leis da procriação para estarmos aqui hoje. Agora as nossas consciências devem praticar o princípio da coabitação com Deus dentro das leis da procriação espiritual para nascermos no reino de Deus pelo Espírito. Parece uma coisa louca, mas só o fato de estarmos aqui hoje neste planeta Terra é muito mais para lá de louco. A produção da consciência por parte da criação humana é ainda muito mais para lá de louca. Imagine, é a consciência que pensa, raciocina, forma ideias, pondera e decide por quem agir. Esta é a Eva, a ajudadora que Deus tirou da costela de Adão e que usa das suas funções para fazer tudo que o Adão, a sua carne, pede. Mas o Criador Deus propôs uma nova aliança com a consciência, uma aliança eterna entre a consciência e seu espírito que ele mesmo nos assentou pela vida. A consciência deixaria de servir a carne e passaria a servir o espírito, como Paulo nos sugestionou, mortificar a carne na consciência e ressuscitar o espírito no lugar. Pedro também disse: é muito que até hoje a consciência viveu pela carne, mortificando o espírito, que de agora em diante ela reverta esta posição, mortificando a carne e vivificando o Espírito de Deus no lugar, para que o tempo em que vos resta na carne não vivais segundo os homens, mas segundo a vontade de Deus.